Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tem a palavra de Deus aqui no livro de Ageu, no capítulo 2, e no versículo 3, que diz assim: Quando dentre vós, que tenho sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Olha só. Quando dentre vós, que tenha sobrevivido, falando do exílio, né, que foi pós-exílio, contemplou esta casa na sua primeira glória, né, contemplou antes, e como vedes agora? Como é que vocês estão vendo agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Imagina, eles tinham contemplado, né, o templo da sua primeira glória, ou seja, o templo de Salomão, e agora eles estavam um pouco desanimados. Então o que vemos aí que depois da concluída a obra do templo pós-exílio, né, depois que eles constituem, que eles terminam a obra, né, conclui a obra do templo aí pós-exílio, algumas pessoas viram assim desanimadas, sentiram um desânimo muito grande. O desânimo tomaram conta deles, né, e eles sentiam que estavam destituídos, porque eles consideravam o novo templo como nada. Eles viam o novo templo como nada por causa da glória que era o templo de Salomão. E agora que eles voltam do exílio, reconstroem o templo, mas o desânimo toma conta deles. Eles consideravam o templo como nada, em comparação que em consideração a magnificidade ou a magnitude do templo anterior. Então veja, amados queridos, que precisava de uma palavra de encorajamento. E essa palavra de encorajamento vem do próprio quem? Do próprio Deus. É o Deus quem encoraja. Muitas pessoas dizem, não, as coisas vão ser diferentes, não, mas se não vem do próprio Deus, não traz um ânimo. Não traz um ânimo. Então, eles estavam desanimados. Mas Deus faz 3 promessas, pelo menos que nós podemos entender. Deus faz 3 promessas. E uma das promessas é que o próprio Deus diz assim: eu estou com vocês. Eu estou com vocês, não vou desamparar vocês, eu estou com vocês. Vocês estão desanimados, olhando para a glória desse templo e vendo como nada à vista da glória do templo anterior, né, antes de vocês ir para o exílio. Agora vocês estão assim desanimados, mas eu estou com vocês. Era isso que Deus está. Deus sempre traz uma palavra de ânimo para aqueles que estão desanimados por alguma causa, por algum motivo. Então, amados queridos, veja que Deus começa a encorajar. Então o próprio Deus começa a encorajar com essas 3 promessas. Então uma das promessas era Deus dizendo que estaria com eles, né, para garantir o cumprimento de todas as suas promessas, segundo o concerto. Você vê isso no versículo 4. Olha só o que diz aqui o versículo 4, para que nós possamos aí compreender melhor. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Está vendo? Então veja aí que a promessa do Senhor é: eu sou convosco, eu estou com vocês. Então é uma promessa de Deus. Deus nunca nos abandona. Às vezes nós passamos por alguns momentos que estaremos desanimados, mas Deus sempre vai dizer: eu estou com você, eu estou na tua vida, né? Então nós vemos isso também, no capítulo 1, né? No capítulo 1 também nós vemos promessas de Deus, né? Aqui, se nós olharmos no capítulo 1, nós vamos ver aí as promessas de Deus a eles, e quando chegar aqui Deus encoraja com mais profundidade. Então veja que o Senhor faz a segunda promessa para eles. A segunda promessa seria: o Espírito de Deus ia permanecer com eles.
No versículo 5 tem essa promessa, que o Espírito de Deus ia permanecer com eles. Então a promessa que nós temos é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, permanece conosco. Jesus disse que até a consumação do século. Nós temos conosco o Espírito Santo. Permanece conosco o Espírito Santo, nos ajudando, nos guiando, nos dando ânimo, nos dando força. Então vamos ver aí o que diz aí, não é? O versículo 5 do capítulo 2 de Ageu. Diz aqui, ó. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Isso é a palavra de Deus, olha. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habitará no meio de vós. Não temais, está vendo? O meu Espírito habitará, o Espírito de Deus habita. Deus está dizendo, o meu Espírito habita no meio de vós. Então o Espírito de Deus habita no meio de nós. O Espírito Santo está conosco a cada dia, a cada momento. Às vezes vem momentos difíceis, como eu disse aí de início, mas nós entendemos que temos aí a promessa de Deus, a promessa do Senhor. E em terceiro lugar, amados, em terceiro lugar, a terceira promessa, que é a glória, né? A glória do último templo seria maior do que da primeira casa, né? Da demonstração do poder de Deus que nele haverá. Então é o poder que está em Deus. Não é simplesmente para você olhar para uma casa, não é? Para um templo, para a parede de uma igreja, e você tem que entender que o próprio Deus, o próprio Senhor, é Ele que vai permanecer conosco. Nós somos a igreja do Senhor. Então Deus é quem vai permanecer conosco. É o que Ele disse aí no versículo 9. É o que Ele diz no versículo 9 do capítulo 2 de Ageu. Diz aí, ó, a glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, olha só, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então estava aí a terceira promessa, né? A terceira promessa falando da glória do último tempo, que seria maior do que da primeira, por causa, né, da demonstração do poder de Deus que nele haverá. Então, é o poder de Deus que há na tua vida, é o poder de Deus que há em você, é que faz com que você tenha aí esta paz, esta alegria, esta confiança, né? Então, não é a beleza da estrutura eclesiástica que, vamos dizer aí, em última análise da frase do reino de Deus. Então, entendemos que o que é mais importante é a presença de Deus, não é? A presença do Senhor. Então nós vemos isso, a presença dos dons, né? A presença dos dons em nós, ou seja, que traz aí esse ministério do poder, né? Do Espírito Santo em nosso meio. Isso é a certeza e a garantia, né, que nós temos aí a glória dessa primeira casa, maior é a glória da segunda casa, né? Melhor dizendo, a glória da segunda casa, maior do que da primeira. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, trazendo para nós, no novo pacto, o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos dá aí esta garantia, esta certeza, né, dada pelo próprio Senhor, que a nossa alegria será cada vez maior e nós vamos ver a glória de Deus manifesta no nosso meio para nos dar sempre confiança nesses tempos aí de lutas e de dificuldades. E assim sendo, é claro que o poder de Deus será imenso e a nossa fé aumentará e a glória de Deus que se manifesta nas nossas vidas, né, será grande para que até mesmo aqueles que ainda não conhecem, aqueles que não conhecem o Senhor e que tentam arrumar ânimo em tantas coisas desta vida e não consegue, venha sentir o desejo, não é, de ter aí esse ânimo, essa alegria, esse contentamento naquele que é crente, desculpa, que é crente em Cristo Jesus, tá certo? Que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas. Medita nesta palavra, Ageu, pode meditar desde do capítulo 1, né? Só 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2.
E os versículos não são tão longos, porque o primeiro capítulo tem 15 versículos e o segundo tem 23 versículos, tá certo? Então medite, que Deus continue abençoando as vossas vidas. E espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e tenha confiança no poder desse Deus, tá certo? Deus vos abençoe em nome de Jesus.